bom dia para você que está ligado aqui na tela do SCC SBT. Agora 11 horas da manhã desta segunda-feira, 27 de abril de 2026. E a gente já abre com imagens ao vivo de Chapecó. Agora na sua tela vocês veem aí que a região oeste está com o sol brilhando desde as primeiras horas do dia. Um arzinho mais gelado nesse começo de semana. Já eu vou contar para vocês que teremos queda nas temperaturas aí nos próximos dias. É bom o pessoal já começar a se preparar aí para o friozinho que está chegando aqui no nosso estado, viu? Vamos seguir passeando aqui por Santa Catarina, agora imagens ao vivo de Joinville, região norte, que também tem esse céu azul aí, coisa mais linda. Sol brilhando desde cedo, com as temperaturas um pouco mais amenas, mas hoje ainda esquenta um pouco mais. Agora à tarde, com esse sol, amanhã é que a gente vai sentir um pouco mais esse friozinho aqui no nosso estado. Tem mais? Vamos ver São José, agora região da Grande Florianópolis. Aí, ó, vocês estão vendo, olha só que imagem linda a gente mostra para vocês aqui da nossa capital. Olha só, gente, coisa linda, Florianópolis na sua tela, as pontes lá embaixo que fazem a ligação da ilha e do continente, também com tempo bom. Neste momento por aqui a gente tem 24, 25 graus, temperaturas agradáveis neste comecinho de semana. Porto de Itajaí retoma operações após um incêndio de grandes proporções que atingiu um guindaste neste fim de semana. Os detalhes a gente vai trazer para vocês em instantes dessa informação. E um relatório da UFSC aponta o esgoto como causa das mortes de peixes encontrados em rio da região central de Florianópolis. E tem mais um caso de feminicídio. Foi registrado aqui no nosso estado. A vítima foi morta a tiros na frente dos filhos em Chapecó. Estamos no ar. Fique com a gente. Começamos ao vivo essa semana aqui na tela do SCC SBT, já falando de um susto na região do Porto de Itajaí. Um equipamento pegou fogo e mobilizou equipes de combate a incêndio do terminal. A Cris Pinheiro está chegando ao vivo com os detalhes. Cris, conta pra gente se alguém se feriu nesse incêndio que aconteceu aí na região do litoral norte, região de Itajaí. Bom dia para ti, Maria, a todos que nos acompanham aqui no SCC Meio-Dia. Por sorte, Maria, ninguém se feriu, viu? O incêndio aconteceu por volta das 9h30 da noite do sábado. O Corpo de Bombeiros aqui de Itajaí foi acionado e, ao chegar no terminal, já percebeu que o guindaste móvel que pertence à empresa arrendatária dos berços 1 e 2 do Porto de Itajaí já estava totalmente em chamas. O fogo atingiu a cabine de operação, sistemas mecânicos e eletroeletrônicos superiores. Para combater esse incêndio, foi utilizado aproximadamente 30 mil litros de água. A equipe de brigadistas do Porto de Itajaí também atuaram na questão do combate e na logística. Um rebocador, como a gente consegue ver nas imagens, também acompanhou aí, auxiliou no combate ao incêndio, na contenção das chamas, principalmente em pontos de difícil acesso, né, pelo lado do rio Itajaí-Açu. Como o guindaste é alto, os bombeiros também precisaram utilizar uma autoescada mecânica para combater as chamas na parte mais elevada do guindaste. De acordo com informações repassadas pelo responsável da equipe portuária aos bombeiros, o guindaste estava em manutenção no momento do incêndio, possuía 12 mil litros de óleo diesel no tanque, além do óleo hidráulico. O incêndio foi controlado rapidamente, por volta das 11 horas da noite, já havia sido controlado. Em nota, o Porto de Itajaí reforçou, claro que não houve vítimas, apenas danos material com a destruição total desse equipamento atingido pelas chamas e que, como medida preventiva técnica, foi instituída uma comissão de investigação administrativa e prevenção que vai agora ter a responsabilidade de apurar os fatos, circunstâncias e causas, além, claro, de sugerir medidas preventivas e corretivas. E como você falou, após controlar essas chamas, esse incêndio, a movimentação portuária no Porto de Itajaí
seguiu e segue normalmente. Maria, volto com você. Obrigada, viu, Cris, pelas informações. Um grande susto, então, que a gente teve ali registrado com esse incêndio no Porto de Itajaí, mas sem feridos. E olha só que coincidência, pessoal, no Rio Grande do Sul, um caso muito parecido. Um incêndio em um guindaste mobilizou equipes de emergência no Porto de Rio Grande. As imagens que circulam nas redes sociais mostram os momentos de tensão, com pelo menos 2 explosões, enquanto as chamas se espalhavam pela estrutura. Vocês estão vendo aí em casa. Segundo informações preliminares, o fogo começou durante a descarga de fertilizantes de um navio e a operação foi interrompida imediatamente. 7 pessoas receberam atendimento médico no local, entre operadores e brigadistas, sem registro de feridos graves. Está tudo aqui, pessoal, no nosso portal scc10.com.br. Vamos seguir por aqui com outras informações. Daqui a pouquinho voltamos para o nosso portal da notícia aqui em Santa Catarina. Ainda falando de incêndio, no norte do estado, o fim de semana terminou com um apagão gigantesco que deixou 54 mil casas no escuro. O Luiz Felipe de Mello está chegando e vai trazer os detalhes ao vivo. Luiz, a energia já foi normalizada por aí? Conta para a gente os detalhes. Bom dia para você. Bom dia, Maria. Bom dia para todos que estão assistindo o SCC Meio-Dia. É um prazer ter a sua audiência. 11 horas e 6 minutos na maior cidade do estado. Noite complicada na cidade de São Bento do Sul e adjacências. Ontem os vídeos começaram a pipocar nas redes sociais desse grande incêndio. Inclusive, Maria, alguns moradores relataram até que acharam que tinha caído um avião no local por conta da barulheira que foi todo o estouro ali nessa unidade da Celesc. Por volta das 21 horas e 44 minutos, houve um curto-circuito de grande proporção na saída de um dos alimentadores dessa subestação que estava localizada ali no bairro Colonial, na cidade de São Bento do Sul. Por conta desse incêndio, por conta desse curto-circuito, cerca de 15 mil unidades consumidoras ficaram sem energia na cidade de São Bento do Sul. A linha de transmissão, essa linha que acabou sofrendo esse incêndio, ela também atende os municípios de Campo Alegre e Rio Negrinho. Por conta disso, 57 mil unidades consumidoras estiveram no pico do problema. Segundo a Celesc, por volta da 1 da manhã desta segunda-feira, depois de toda a normalização, a neutralização dos riscos, a energia voltou ao restante das unidades consumidoras. Com essa situação desse incêndio, um transformador da subestação foi perdido e, por conta disso, algumas unidades ainda devem estar sem energia. Segundo a Celesc, ninguém ficou ferido nessa situação. Caso bastante complicado lá na cidade de São Bento do Sul. Por sorte, sem feridos, apenas um grande susto. Agora a Celesc trabalha para a contenção de danos. Além disso, Maria Esther, também ali na Serra de Corupá e São Bento do Sul, não bastasse esse incêndio que acabou atingindo essa unidade da Celesc, no quilômetro 90, um desmoronamento de pedras acabou caindo sobre a via do quilômetro 91,7, após a curva do Britador entre Corupá e São Bento do Sul. Por conta disso, houve interdição no trânsito na localidade. Então, Planalto Norte com bastante complicação nessa madrugada, deslizamento de terra por conta da chuva que acabou atingindo esse final de semana aqui a nossa região e também por conta desse incêndio que acabou atingindo essa unidade transformadora da Celesc de São Bento do Sul. Eu volto contigo no estúdio. Tá certo, Luiz. Obrigada pelas informações até agora. Qualquer novidade, volta aqui para o meio-dia contar para a gente. Vamos seguir e falar de um deslizamento de terra que mobilizou equipes de emergência e deixou famílias fora de casa em Joaçaba, lá na região do meio-oeste do estado. O Felipe Bastos está chegando ao vivo com as informações desse caso. Bastos, conta pra gente. Bom dia para você. Bom dia, Maria Esther. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o SCC Meio-Dia. Foi um susto muito grande no município de Joaçaba, no meio-oeste do estado. Neste domingo, a gente está vendo imagens desse deslizamento de terra que aconteceu na rua Tiradentes. De acordo com a Defesa Civil do município, o deslizamento aconteceu na área de construção e exigiu uma atuação rápida e conjunta do Corpo de Bombeiros Militar. Equipes técnicas acompanhadas por engenheiros e representantes da empresa responsável pela obra estiveram no local para avaliar os riscos e tomar as medidas mais necessárias.
Por precaução, de acordo com informações repassadas pela Prefeitura de Joaçaba, 5 casas que ficam nos fundos e na lateral da obra foram interditadas. As famílias precisaram deixar os imóveis para garantir a segurança. E a Defesa Civil faz um alerta bastante importante para quem passa, principalmente por essa região desta obra na Rua Tiradentes. É importante redobrar a atenção no trânsito e, se possível, evitar a rua enquanto os trabalhos continuam. Até porque, Maria, na manhã de hoje, teve todo aquele trabalho para retirar todos esses entulhos, todos esses materiais que acabaram cedendo por causa desse deslizamento de terra. A boa notícia, pelo menos, Maria, que apesar desse susto, não houve feridos. Isso, pelo menos, então, é a informação repassada pela Defesa Civil. É claro que a gente vai seguir acompanhando por aqui todos esses desdobramentos e qualquer novidade a gente traz para o nosso telespectador. Maria, devolvo para você no estúdio. Obrigada, viu, Bastos, pelas informações. Eu tô vendo que tá um solzinho gostoso agora aí em Chapecó, mas um dos destaques da previsão de hoje é com relação à queda nas temperaturas. Algumas cidades a gente já tem esse começo de semana mais fresquinho. Como é que tá aí em Chapecó? Como é que foi hoje pela manhã? Olha, Maria, logo no comecinho da manhã, quando eu estava indo para a TV, inclusive, estava frio, sabe? Acabei saindo com uma jaqueta, né? Agora o solzinho deu uma boa melhorada, deu uma amenizada, no sol tá bom, na sombra tá frio, na verdade. Mas olha, temperatura muito baixa nas primeiras horas da manhã de hoje, em torno de 5, 6 graus, logo a hora que eu saí para ir para ter a TV, mas agora já amenizou bastante. Como tu falou, o sol amenizou bem, dá para lagartear no sol, como a gente pode dizer assim, lá no Rio Grande do Sul, a gente lagarteia no sol com uma bergamota, Maria, não tem coisa melhor, viu? Que bom, Bastos, mas você falou 5, 6 graus, realmente muito baixa a temperatura para esse comecinho de semana, mas eu já vou te dizer, prepara para amanhã, viu? Porque esse friozinho de hoje foi só uma amostra do que vai ser amanhã, porque amanhã que vai esfriar mesmo. Já se prepara, daqui a pouco os detalhes na previsão. Seguimos por aqui agora para o sul do estado. A Câmara de Vereadores de Laguna vai passar por uma verdadeira limpa administrativa. Um acordo firmado com o Ministério Público de Santa Catarina obriga a casa a reduzir os cargos comissionados. E a Manu Justino está chegando agora, vai contar mais sobre essa mudança. Muita gente vai ser impactada por lá, Manu. Bom dia para você. Oi, Maria, bom dia a quem nos assiste. Exatamente, essa foi uma determinação do Ministério Público para enxugar esses cargos comissionados e vários deles criados sem nenhum tipo de critério. Então foi feito esse estudo, né, e foi firmado um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, justamente questionando vários cargos comissionados da Câmara de Laguna que não teriam uma justificativa legal, digamos assim, né? Então o que ficou firmado aí nessa decisão do Ministério Público? Então o município tem que exonerar, né, cargos que são genéricos, que não tem nenhuma justificativa legal para estarem, né, para essas pessoas estarem atuando. E também ficou determinado que o município de Laguna tem até 180 dias para realizar um concurso para sim poder nomear cargos comissionados, que são 4 vagas, né? São 4 cargos de procurador jurídico, técnico legislativo e também em comunicação. Os cargos que hoje são comissionados e que não têm nenhum respaldo legal, digamos assim, não tem nenhuma justificativa técnica, eles serão exonerados em até 210 dias. Além disso, também ficou determinado que devem criar cargos técnicos, né? Ou seja, que tem que ter um respaldo legal. Podem ser, então, criados 12 cargos de assessores parlamentares, que é um para cada vereador. E, nesse caso, então, o município tem esse prazo que eu falei, né? Tem até 180 dias para fazer esse concurso e poder nomear esses cargos, esses 4 cargos que podem ser comissionados. O que tiver fora disso vai ser exonerado em até 210 dias. E, caso o município não cumpra essa determinação do Ministério Público, ele pode pagar multa de até R$10 mil por dia. Realmente foi uma decisão aí para enxugar esses cargos e também conter os gastos públicos no município de Laguna. Volto contigo aí no estúdio, Maria. Tá certo. Obrigada, Manu, pelas informações. Até daqui a pouco. Também tá um solzinho gostoso aí no sul do estado. Como é que tá a temperatura? Conta pra gente, Manu.
Maria, 22 graus e tá bem gostoso mesmo, sabe? Já tá mais friozinho. Até umas 2 semanas a gente sempre procurava uma sombrinha para descansar, né? Entre um vivo e outro. E agora a gente já procura o solzinho, porque tá um pouco mais frio. Eu acho que eu até vou tentar vir um pouquinho pro lado, só que a parte aqui onde nós estamos tem muita árvore, assim. Não sei se dá para ver direito aí, mas o céu tá bem limpo. Pelo menos aqui, ó, de onde a gente tá, não tem nenhuma nuvem no céu. Tá um dia bem limpo mesmo, mas já tá fresquinho, 22 graus, então tá aquele dia bem gostoso, sabe? Que tá friozinho, aí a gente vai pro sol para aguardar, para descansar. É esse dia hoje que tá aqui em Criciúma, Maria. Boa, Manu. É aquele dia típico de outono mesmo, né? Agora a gente tá sentindo essa diferença, o verão de fato foi embora e a gente tá sentindo esse ar mais gelado, mais fresquinho, com esse céu azul gostoso. Coisa boa, Manu. Até daqui a pouco com mais informações por aqui. Porque agora é hora de falar da Oktoberfest. Sabe por quê? Porque a maior festa alemã das Américas tem novidades. O cardápio oficial vai ter uma estrela da gastronomia alemã e os desfiles vão ganhar um novo carro alegórico, inspirado em uma iguaria alemã. Qual é ela? É o PC que está chegando ao vivo, vai contar sobre essas novidades. PC, ainda estamos em abril, quase maio, mas essa festa aí já está dando o que falar, né? Só acontece em outubro, já estão aqui na contagem regressiva. Bom dia para você. Bom dia, Maria Esther. Bom dia a todos. Uma semana abençoada e acima do ótimo. Você sabe, né, Maria Esther, que a Oktoberfest neste ano vai acontecer de 7 a 25 de outubro. Nós estamos, portanto, a 163 dias da maior festa alemã das Américas. Por aqui, sim, o pessoal segue já trabalhando firme, o pessoal da organização definindo as atrações. Uma delas já está definida, sim, é o Bretzelwagen. Nossa produção coloca na tela agora. É o novo carro alegórico que passa a participar dos desfiles da Oktoberfest. A partir deste ano, esse é o Bretzelwagen. É um carro inspirado na iguaria alemã, no Bretzel, e ele foi definido através de um concurso público realizado pela organização da festa. O carro, claro, vai prestar essa homenagem a um alimento típico da Baviera, que é o berço da Oktoberfest. É, na verdade, portanto, mais uma homenagem e também para valorizar a tradição e a cultura germânica. É um símbolo da herança também da nossa cultura por aqui. Por falar nisso, Marista, então o Bretzelwagen é um novo carro. O Bretzelwagen passa a integrar os desfiles da Oktoberfest deste ano. Agora, para valorizar ainda mais a gastronomia alemã, tem uma novidade também, Maria, no cardápio oficial da festa. Não sei se você já conhece. Quem não conhece vai poder viver essa nova experiência gastronômica na 41ª edição da Oktoberfest. É o pão com Korkäse. Korkäse é um queijo cozido, é uma iguaria alemã, é um símbolo também da herança cultural aqui da nossa região. É da gastronomia alemã. É coisa linda, viu, Marister? Com aquele pão quentinho, aquele pão caseiro, com esse queijo cozido aí por cima, olha, é acima do ótimo. Eu recomendo, portanto, o pão com Korkäse é mais uma das novidades. Ele está incluído no cardápio oficial da Oktoberfest 2026. E olha só, esse novo ponto de alimentação, essa nova atração alimentar, podemos colocar assim, vai ser um ponto de alimentação volante, com um carrinho percorrendo a Vila Germânica, oferecendo a iguaria alemã aos visitantes da festa. Então, Maria, se nós vamos de Bretzel, vamos de pão com Korkäse e também com tudo mais que a nossa Oktoberfest proporciona a nós, aos visitantes, com muito chopp, alegria, diversão de 7 a 25 de outubro. Os ingressos já estão à venda. Às sextas-feiras, o valor do ingresso R$ 60, aos sábados R$ 80, durante a semana R$ 24. Todas as informações estão no site oficial da Oktoberfest. 163 dias para a festa, Maria Esther, você. Olha só, Maria, sei que você vai me perguntar, o tempo está lindo aqui hoje também, é uma manhã de outono, e eu dei uma olhadinha agora no site do Alerta Blue, 25,1 é a temperatura agradabilíssima para Blumenau nesta manhã de outono.
Chega de calorão, né, PC? Tá gostoso assim? Vamos manter com esse tempinho as temperaturas mais agradáveis. E isso que tá mais quente aí, Blumenau, realmente 25, 26 graus. Agora, PC, tem uma dúvida com você, porque enquanto você trazia as informações, até o Ari, que é o nosso cinegrafista aqui do estúdio, ele falou que nunca comeu pretzel. Eu já comi, mas eu comi aquele que era o doce, com açúcar, canela, é delicioso, maravilhoso. Agora, existe pretzel salgado também? Eu fiquei na dúvida, não soube falar para ele. Tem, Marister, tem o doce e tem o salgado, tem as duas opções. Ei, gente, olha isso. E agora aquele pãozinho com queijo ali também, hein, PC? Coisa boa. Mais uma delícia alemã para vocês aí, porque a gente sabe que a Oktoberfest é um festival gastronômico também, né? Tem muita cultura, tem dança, mas tem aquela comida maravilhosa também. Já vale a pena garantir o ingresso também para essa festa de outubro. Valeu, PC. Até daqui a pouco. Acontece hoje na capital o lançamento da 3ª edição do Festival Santa Catarina Canta, um dos principais projetos culturais do estado voltado à descoberta de novos artistas no cenário da música local. Nas 2 primeiras edições, realizadas em 24 e 2025, mais de 1.000 cantores se inscreveram em cada ano, mostrando o alcance e também a força do projeto em todas as regiões catarinenses. O Murilo Mestriner acompanha desde cedo esse evento e vai trazer os detalhes para a gente. Temos alguma novidade para a edição deste ano, Murilo? Conta para a gente. Bom dia. Bom dia, Maristé. Bom dia para quem está em casa. A gente está ao vivo aqui no Centro Integrado de Cultura, que é onde foi feita a cerimônia de lançamento da 3ª edição do Festival Santa Catarina Canta, o maior festival de música popular do estado de Santa Catarina. Já adiantando, você perguntou de alguma novidade? Tem sim, esse ano o prêmio está maior, o prêmio cresceu ali de valor, mas para contar todas essas informações para a gente, eu estou aqui ao vivo com a Maria Elita, a diretora de produção do Festival Santa Catarina Canta, que também é diretora de produção da Camerata Florianópolis. Maria Elita, bem-vinda aqui ao SCC Meio-Dia. Queria que você nos falasse, por favor, como que funciona toda essa produção aí do evento do Festival Santa Catarina Canta. Bom dia, obrigada por esse espaço, poder falar do festival. Então, estamos lançando hoje, quarta-feira, começam as inscrições. Vamos falar de como, o que vem aí pela frente? Isso, perfeito. São quantas cidades e quantas audições, por favor? Tá. Primeiro tem as inscrições através de vídeo e ficha de inscrição. Encontram no site Santa Catarina Canta. Tá? Depois serão selecionados, então, 20 candidatos por regional. Então, teremos 23 apresentações regionais, que são as 21 regionais, mas Florianópolis é dividida em 3. O ano passado foram mais de 1.000 inscrições. A Camerata que fica responsável por fazer toda essa curadoria, e vocês assistem todos os 1.000 vídeos, mais de 1.000 vídeos, né? Sim, a Camerata faz a produção do festival, né? Em colaboração com o governo do estado, é quem realmente, né, realiza, vamos dizer assim, né, esse trabalho né, para fazer acontecer o festival. Então, sim, a gente, os candidatos, eles vão se apresentar com uma banda que é contratada através desse projeto. Os músicos, tem um coordenador da banda que vai conversar com cada candidato que foi selecionado para combinar qual a música, o tom, certo? Aí teremos pessoas também que vão conversar para entrevistar, ver o sonho, para quando esse candidato entrar no palco, ele já vai estar com tudo pronto para ele, um palco lindo, som, luz, painel de LED. E nós viajamos aí o estado inteiro, né? São 23 apresentações e depois vem mais as semifinais, mais 7. Depois mais a final. Mais são 31 apresentações. A final aqui em Florianópolis, né? Aqui em Florianópolis, 7 e 8 de novembro. A data está para confirmar, a princípio 8 de novembro. E vai ser um grande espetáculo, porque todos os candidatos que chegam na final, aqui eles se apresentam não somente com uma banda, com a Camerata. Então tem o show desses candidatos, que são 21 candidatos, que vêm das 7 mesorregionais, e mais um show nacional, que também é junto com a Camerata. Então a Camerata toca 2 shows nesse dia. Maravilha. Inscrições começam nessa quarta-feira, dia 29, certo? Exatamente. Dia 29, entra no site, preenche o formulário de inscrição e manda o seu vídeo gravado especialmente para o Santa Catarina Canta. Maravilha. Seja bem-vindo. Vamos fazer um grande festival.
Brigadão, Marielita. E aqui do lado, a gente está aqui com o Nalton, que já participou de 2 edições do festival e também vai participar da edição desse ano. Nalton, o que esse festival significa para ti como cantor que tem o sonho de cantar e viver da música? O festival ele proporciona várias oportunidades para todos os que são do estado, residem no estado, e isso faz com que a cultura da nossa cidade e do nosso estado cresça ainda mais e seja fortificada pela raiz. Então isso é muito importante. Perfeito, então é isso, Maria Esther. Terceira edição do Festival Santa Catarina Canta, dia 29, quarta-feira, abre as inscrições. E para encerrar, queria pedir para o Nalton aqui dar uma palhinha do Rancho de Amor à Ilha, por favor. Um pedacinho de terra perdido no mar, num pedacinho de terra, beleza sem par, jamais a natureza reuniu tanta beleza, jamais algum poeta teve tanto pra cantar. Que coisa linda! Pedacinho de terra, beleza sem par. Esse aí é o Nalton, gente. Olha só que lindo. Obrigada, Murilo, viu, pela sua participação, pelas informações. Obrigado. Também. Obrigada, muito bom, viu? Santa Catarina Canta, gente, mais uma edição que está começando e com certeza vai ter mais sucesso do que as 2 anteriores, cada vez mais disseminado, mais gente sabendo que ele existe, oportunidade para vários artistas ficarem conhecidos aqui em Santa Catarina. Agora a gente vai continuar nesse clima de cultura, de festa, para falar da Festa Nacional do Pinhão, que acontece já no mês de maio, gente, em Lages. Os preparativos, é claro, estão a todo vapor e a gente sabe que um dos pontos altos da festa é a gastronomia. Esse ano, essa área ganha ainda mais destaque com a retomada do Festival Sabores de Lages, que valoriza os produtos e também os empreendedores da Serra Catarinense. Então, a Shaina está chegando por aqui para explicar como é que vai funcionar esse espaço neste ano. Geralmente fica aqui na Praça João Costa mesmo, no Recanto do Pinhão. Vai continuar por aí essa parte gastronômica, tem também no Parque Conta Dinheiro. Conta tudo pra gente. Shaina, bom dia para você. Oi, Marister, bom dia para você e para todos que acompanham a gente aqui no SCC Meio Dia. Vai continuar aqui os espaços gastronômicos no Recanto do Pinhão, a partir do dia 22 de maio, já está tudo pronto por aqui, que é daí das entidades, né, ficam com os boxes de gastronomia aqui, as entidades assistenciais. E aí, lá no Parque de Exposições Conta Dinheiro, que tem essa novidade esse ano, porque a festa vai ser retomada também por lá, como a gente já vem adiantando aí há alguns meses aqui no SCC Meio Dia. E aí, a Comissão Central Organizadora apresentou para a imprensa como que vai funcionar o Festival Sabores de Lages, que vai ser retomado. E aí, então, foi aberto os espaços gastronômicos para comercialização para os empresários, né, para o comércio, principalmente para o setor de gastronomia aqui da região da Serra Catarinense, principalmente de Lages. Então, os boxes vão estar espalhados lá pelo Parque de Exposições Conta Dinheiro, num corredor especial. A gente vai mostrar as imagens aí já de como que vai ficar toda essa decoração temática que vai levar o turista e também o morador aqui de Lages, né, da região da Serra de Santa Catarina, para uma experiência diferente, uma experiência gastronômica diferente lá dentro do Parque de Exposições Conta Dinheiro. Então, os boxes de gastronomia vão estar espalhados e também vai ter um pavilhão temático com o Festival Sabores de Lages, onde os restaurantes, os espaços vão estar ali comercializando os produtos à base de pinhão e também outros produtos, pratos típicos aqui da nossa região, né, da Serra Catarinense. Essa parceria, então, é da Prefeitura de Lages com a CDL, também com a CIL aqui de Lages, que vai montar todo esse espaço lá dentro do Parque de Exposições Conta Dinheiro, com alimentação e bebidas, né? Vai ser uma experiência mais autêntica aí para o turista. No Parque de Exposições, então, o público vai encontrar a estrutura com 16 espaços gastronômicos, além de áreas dedicadas à cerveja artesanal e também aos vinhos da Serra Catarinense, os produtos regionais e um bar temático também que vai estar funcionando lá. Então, ao todo, vão ser mais de 40 restaurantes que vão estar oferecendo esses produtos gastronômicos e também as bebidas dentro do Parque de Exposições Conta Dinheiro. A ideia, então, é transformar a gastronomia em um dos grandes atrativos da festa para conectar turismo, cultura e, claro, muita comida boa à base de pinhão dentro do Parque de Exposições Conta Dinheiro. O Jonathan da Silva, que ele
ele é o diretor da CDL, ele explicou um pouquinho como é que vai funcionar, porque esse ano, inclusive, vai ser diferente para o pessoal poder comercializar, poder comprar, né, as bebidas e também a gastronomia, as comidas típicas dentro do parque. Vai ter um cartão especial. Ele explica mais e também a prefeita Carmen Zanotto falou um pouquinho sobre o Festival Sabores de Lages. Vamos ouvir. Vamos ter no Espaço Festival, no barracão, vamos dizer assim, onde acontece a Expo Lages, 16 restaurantes, 8 cervejarias, um bar temático nesse espaço. No outro espaço, que é externo, teremos mais em torno de 25 restaurantes, todos os bares, drinks diferenciados, bebidas, enfim, realmente vai ser uma experiência diferente. Então hoje você vai entrar no parque, vai adquirir um cartão no valor de R$10, onde é um cartão inclusive colecionável da Festa do Pinhão, e com esse cartão você carrega ele com débito, crédito, Pix ou cartão de crédito, e aí você, em todos os lugares que você for comprar algum tipo de bebida ou alimentação, tu passa o cartão. Isso para facilitar e a gente modernizar a nossa festa. Com certeza absoluta, será também um dos pontos altos da nossa festa lá na Arena Pinhão, onde também vamos ter mais ambientes preparados, customizados, e também os nossos shows nacionais. É isso, então vai ser bem diferente a experiência gastronômica das pessoas que visitarem o Parque de Exposições Conta Dinheiro. Aqui no calçadão da Praça João Costa, no Recanto do Pinhão, vai acontecer da mesma forma, né? Os boxes vão estar espalhados por aqui também, das instituições assistenciais. E lá no parque, então, essa experiência diferente que está sendo totalmente planejada juntamente com a CIL, a CDL e a Prefeitura de Lages. E uma novidade também dentro do Parque de Exposições Conta Dinheiro, além então da gastronomia e também dos shows nacionais, é que vai ter um outro espaço lá onde vão acontecer bailes, para que o pessoal possa dançar também com vários grupos, né, conhecidos. Então vai ser bem bacana também mais essa experiência dentro do Parque de Exposições Conta Dinheiro durante a Festa Nacional do Pinhão. Claro que a gente traz todas as novidades, continua falando sobre a festa ao longo das semanas até chegar a festa no dia 22 de maio. Eu volto com você no estúdio, Marister. Vai ter bailão na Festa do Pinhão esse ano, Shirley? Que coisa boa, hein? Mais uma novidade. Agora me diz uma coisa, você como uma moradora, entendedora da cultura, da gastronomia aí de Lages, o que é que você recomenda? Alguém que nunca foi para a Festa do Pinhão, vai esse ano, o que você acha que a pessoa tem que consumir, que ela tem que escolher na hora de escolher na gastronomia? Olha, Marister, eu acho que uma experiência que a pessoa tem que ter aqui em Lages quando vem para a Festa do Pinhão é experimentar a paçoca de pinhão, né? A paçoca que é a mais famosa, depois o entrevero, né, talvez, para ter aquela experiência diferente. E claro, né, é sempre, quem não conhece, quem não consome pinhão, também o pinhão, né, puro, in natura, aquele pinhão cozido ou na chapa, enfim. Porque o pinhão é uma iguaria nossa aqui da nossa Serra Catarinense e os derivados dele são excelentes, né? Você sabe, paçoca de pinhão entrevero, se a pessoa não provar que durante a Festa do Pinhão, não veio para a Festa do Pinhão. Então, essa é a minha dica. Boa, Shirley, é isso aí. Paçoca de pinhão, a minha dica também é essa, né? E não adianta, você pode comer a paçoca de pinhão fora de Lages, não vai ser igual. Não é a mesma coisa. A paçoca de pinhão feita em Lages é única, é deliciosa, você tem que provar. Obrigada, viu, Shirley? Até daqui a pouco com outras informações. No SCC Esporte de hoje, vocês vão conferir tudo o que rolou na etapa do Campeonato Brasileiro de Drift, com disputas eletrizantes no autódromo do Beto Carreiro. Tem também os destaques da etapa do STU National em Florianópolis, além do desempenho das equipes catarinenses da rodada do fim de semana pelo Brasileirão. É já, por volta de 12h05, quando a Angélica chega aqui com tudo para vocês sobre esporte. Acontece hoje a entrega de uma obra importante no Hospital Infantil Joana de Guzmão, aqui em Florianópolis. A unidade passou por uma revitalização geral, incluindo melhorias estruturais, novos equipamentos e também uma readequação do espaço assistencial. A Grazi Bialy está ao vivo no local, vai trazer os detalhes. É uma entrega muito importante, necessária para a saúde das nossas crianças, né, Grazi? Conta pra gente, bom dia para você. É verdade, Maria. Oscilando um pouquinho, a Grazi está lá no Hospital Infantil Joana de Guzmão. Vamos tentar restabelecer o sinal com ela? É uma informação importante que a gente vai trazer dessa mudança na estrutura, na readequação dos espaços,
Uma obra muito esperada também. A gente sabe que muita coisa por lá estava defasada, isso impactava no atendimento às crianças, nos atendimentos pediátricos. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos para o intervalo. Na volta, assim que a Grazi tiver com o sinal restabelecido, a gente traz essas informações aí com qualidade para vocês aí de casa. Voltamos em instantes. E também, depois, a gente vai trazer o relatório da UFSC, que aponta o esgoto como causa das mortes de peixes encontrados no rio da região central de Florianópolis, ali na região do Itacorubi. Depois do intervalo. Até daqui a pouquinho. Horas 37 minutos, a gente vai falar agora de um possível caso de feminicídio que foi registrado em Chapecó. A vítima é uma mulher de 47 anos, morta a tiros na frente dos filhos. O Felipe Bastos está chegando com mais informações. Conta pra gente. Olha, Marister, mais uma tristeza aqui no oeste do estado, mais um possível feminicídio registrado na cidade e, se confirmado mesmo o feminicídio, vai ser o terceiro crime de violência contra a mulher só nesse mês de abril aqui na cidade de Chapecó. A gente está falando desse caso que foi registrado na manhã do último sábado por volta das 11h30 da manhã no bairro Bela Vista. A vítima foi identificada como Roseli Montardim, de 47 anos. Segundo informações da própria Polícia Civil, ela morreu ainda no local após ser atingida por tiros. Pelo menos 3 disparos foram efetuados contra a mulher, que não esboçou nenhum tipo de reação e já caiu ali na rua, já sem vida. A polícia foi acionada logo após o crime e começou as investigações ainda durante a manhã de sábado. O caso é tratado como possível feminicídio quando o crime é cometido contra a mulher por razões de gênero. Até o momento, o principal suspeito do crime não foi localizado e ele permanece foragido até então. A Delegacia de Homicídios aqui de Chapecó segue à frente as investigações e novas informações devem ser repassadas já nos próximos dias, ou seja, já nesta semana a gente deve ter atualizações deste caso. A polícia pede, é claro, a colaboração da comunidade para poder tentar localizar esse suspeito que fugiu logo ainda no local. A vítima, a mulher, deixou 3 filhos e eles presenciaram todo este crime. Maria. Nossa, Bastos, que notícia, hein, que você traz aqui pra gente agora. Morta na frente dos filhos, os 3 agora sozinhos, sem a mãe, com esse suspeito à solta também, né? Por isso que tem que pedir mesmo ajuda da comunidade para ajudar a localizar um criminoso desse. Agora, Bastos, ainda mudando de assunto, a gente vai falar de uma catarinense que foi morta no Paraguai. Você já tem mais informações sobre esse caso? Exatamente, Maria. E ela, inclusive, era natural aqui de Chapecó, foi para o Paraguai para estudar. Ela era estudante de medicina e ela também foi morta. E o principal suspeito, aquela mesma história que a gente vem falando nas últimas semanas, seria o ex-companheiro dela. A vítima, ela foi identificada como Júlia Vitória Subierai Cardoso, de 22 anos. Agora pela manhã aconteceu o velório da Júlia no município de Navegantes, aqui em Santa Catarina, e consequentemente o sepultamento, que estava marcado para as 11 horas da manhã. Informações de agora há pouco, inclusive, viu, Maria, dão conta de que o laudo médico, a perícia, constatou que a Júlia foi morta com pelo menos 67 golpes de faca. Todos eles, então, feitos pelo ex-companheiro da Júlia. O corpo dela foi encontrado dentro do apartamento onde ela morava, em um prédio no bairro Obreiro, no município de Cidade del Este. Segundo informações iniciais, a estudante apresentava diversos ferimentos causados por uma faca. O principal suspeito desse crime seria, então, o ex-companheiro dela, né, que também é estudante de medicina. O homem tem cerca de 27 anos e continua desaparecido. Natural aqui da cidade de Chapecó, Júlia cursava o 1º ano de medicina no Paraguai. A universidade onde ela estudava divulgou uma nota de pesar, inclusive manifestando solidariedade à família e também aos colegas da Júlia. Nas redes sociais, estudantes organizaram uma manifestação em memória da jovem e também como forma de conscientização contra a violência. Essa manifestação aconteceu neste domingo, bem em frente à universidade. O caso segue sendo investigado pelas autoridades paraguaias e a gente também continua acompanhando este triste caso desta catarinense que foi brutalmente assassinada lá no Paraguai, pelo menos 67 golpes de faca. Maria. Que crueldade, Bastos, 67 facadas, golpes de faca
Essa jovem catarinense morreu no Paraguai com esse suspeito de ser o ex-companheiro, né? Muito triste. Nossa solidariedade, nossos sentimentos a toda a família da Júlia. Obrigada pelas informações. Uma tentativa de homicídio foi registrada na FURB neste final de semana. Um palestrante esfaqueou um homem da plateia e acabou preso pela PM. O PC está chegando com as informações. PC, já se sabe a motivação desse crime? Conta pra gente. Tem o áudio do PC? Estamos sem o áudio do PC. Vamos ver se a gente consegue restabelecer o sinal ali do áudio dele para trazer essa informação, essa tentativa de homicídio que aconteceu ali em Blumenau, na FURB, durante uma apresentação, uma palestra que acontecia. Vamos ver se a gente consegue restabelecer o sinal com ele. Senão a gente segue aqui com outras informações e voltamos para... Temos? Vamos lá então. PC, conta pra gente agora sim com o seu áudio. Vamos lá. Muito bem, Maria Esther. Segurou bem aí, hein, Maria? Mandou bem demais. Olha só, Maria, a motivação ainda segue sendo investigada pela Polícia Civil. A tentativa de homicídio aconteceu durante uma feira de informática, um evento de TI, de tecnologia da informação, realizada no último sábado na FURB, que é a Universidade Regional de Blumenau. Foi no final da manhã, quando o palestrante de 28 anos atacou de forma inesperada, esfaqueou um homem de 30 anos que estava na plateia. Presentes ao local, testemunhas, pessoas e seguranças acabaram intervindo, ainda bem, segundo a polícia. O agressor foi detido, contido por pessoas que estavam próximas ao local do ataque e também por seguranças. E a PM foi chamada no local. Aos policiais, o palestrante agressor contou que a vítima era um antigo desafeto dele. Eles tinham um histórico de desentendimentos, ou seja, já havia aí uma inimizade, um histórico de desavenças, Maria Esther. O homem foi detido e conduzido à central de polícia, à central de plantão da polícia. E a PM apreendeu a faca e também o agressor foi para a palestra, Maria Esther, acredite, portando um soco inglês e também um canivete. Já a vítima foi conduzida às pressas ao Hospital Santo Antônio. A vítima, esse homem de 28 anos, apresentava perfurações principalmente na região do tórax. Sofreu golpes de faca com uma lâmina de 4 centímetros aproximadamente na altura do peito e com uma hemorragia moderada, segundo nota do Corpo de Bombeiros. As lesões foram, portanto, produzidas pelo instrumento cortante, pela faca. A Polícia Civil informou agora no final da manhã, através de uma nota, que durante o depoimento o agressor alegou que tem problemas psicológicos e teve uma crise durante o último sábado. E testemunhas, Maria Esther, contaram à polícia que o agressor agiu de forma inesperada. Ele foi até a plateia, foi até a vítima e, de forma surpreendente, a atacou. E passou a agredi-la, a fazer os ataques com a faca. Ou seja, não houve inicialmente uma provocação, uma discussão, um bate-boca, nada disso. As testemunhas contaram que o agressor agiu de forma inesperada, sem dar chances de defesa à vítima, que estava inclusive sentada no momento que o palestrante iniciou os ataques. A Polícia Civil também informou que a prisão em flagrante foi convertida pela Justiça em prisão preventiva, ou seja, o palestrante agressor permanece preso aqui no Presídio Regional de Blumenau e vai responder pelo crime de tentativa de homicídio. Maria Esther, nós também procuramos saber qual é o atual estado de saúde da vítima, o homem que sofreu esses golpes de faca na FURB no último final de semana, mas o Hospital Santo Antônio não prestou as informações, não atualizou o estado de saúde da vítima. E a FURB emitiu uma nota informando que o episódio envolveu, Maria Esther, 2 participantes externos que não são estudantes da Universidade Regional de Blumenau durante a realização desse evento que foi sediado na instituição. A FURB apenas cedeu o espaço para a realização do evento. A equipe de segurança da FURB atuou de forma imediata, contendo a situação e acionando as autoridades de segurança. A ocorrência
A vítima foi encaminhada a um hospital e a instituição, a FURB, também lamenta e manifesta a sua profunda solidariedade ao acontecimento, à vítima e aos familiares. Também a gente vai seguir apurando esse caso, mas eu te pergunto, Maria Esther, sem fazer juízo de valor, que tipo de palestrante vai a um evento portando uma faca, um soco inglês e um canivete, Maria Esther? Misericórdia. Você, Maria. Misericórdia, PC, porque é exatamente o que ele estava pensando. Ele já foi preparado para isso. Ele sabia que essa pessoa estaria na plateia, com certeza. Se ele estava portando um soco inglês, um canivete, a faca, né, que ele proferiu contra essa pessoa. Que maldade, que coisa. A gente vai ter que começar a pedir o histórico das pessoas agora antes de contratar um palestrante, né, os antecedentes criminais dessa pessoa também, para saber quem é que está botando dentro da universidade. Porque, olha, imagina, o que era para ser um momento de aprendizado, de estudo, de conhecimento, dentro de uma universidade super reconhecida aqui em Santa Catarina, no Brasil todo, um momento de tristeza. Imagina o susto de quem estava lá e presenciou tudo isso também, né? Obrigada, PC, pelas informações. Vamos seguir de olho, qualquer novidade você traz aqui para a gente. Em São José, uma ocorrência de furto de fiação elétrica terminou com prisões e uma morte no bairro Sertão do Maruim na manhã de sábado. A PM foi chamada por vigilantes de um condomínio que flagraram um grupo formado por 3 homens e uma mulher que estavam furtando os cabos no local. Quando os policiais chegaram, os suspeitos tentaram fugir em direção à rodovia. Um deles foi alcançado enquanto tentava escapar de bicicleta. Ele resistiu à prisão, entrou em luta corporal com os agentes, mas foi contido. Outros 2 envolvidos foram encontrados escondidos e renderam-se. Com eles, a polícia recuperou os cabos furtados e equipamentos eletrônicos. O 4º suspeito tentou se esconder numa área de mata fechada, num riacho ali, e segundo o relato da polícia militar, ao ser localizado, o homem reagiu à abordagem e atacou a guarnição, gerando um confronto. O suspeito acabou sendo atingido. As equipes do SAMU e dos bombeiros foram chamadas imediatamente para prestar socorro e tentar a reanimação, mas ele não resistiu. Os outros 3 envolvidos foram levados para a delegacia para responderem pelo crime. A Justiça manteve a condenação do Hospital Marieta Conder de um médico de Itajaí por falhas no pré-natal e também na assistência ao parto, que resultaram em óbito de um bebê. A indenização por danos morais foi fixada em R$70 mil com pagamento solidário. Segundo a decisão, exames indicavam uma possível insuficiência da placenta que não foi investigada. A gestante foi liberada diversas vezes com um diagnóstico de falso trabalho de parto, mesmo após o prazo da gestação. Com mais de 40 semanas, o bebê morreu poucas horas após a internação, e isso foi em outubro de 2011. Agora, 11 horas e 49 minutos, em Joinville, a tecnologia está chegando para salvar vidas e agilizar as cirurgias no sistema público de saúde. O Hospital Municipal São José acaba de receber novos equipamentos de altíssima precisão para o centro cirúrgico. O Luiz Felipe de Mello está chegando por aqui para explicar o impacto dessa novidade para toda a população. E que equipamentos são esses, Luiz? Já tem essa informação? Sim, Maria Esther, são chamados arcos cirúrgicos, popularmente conhecido como Arcos-C, que estão agora no Hospital Municipal São José. Esses equipamentos permitem a visualização em imagens em alta definição, em tempo real e de todos os ângulos, proporcionando justamente mais precisão, mais controle no momento da cirurgia. Quem falou sobre essa aquisição foi a prefeita Regiane Gambim. Confira. Nas nossas 9 salas cirúrgicas hoje, a gente tem um tempo de duração nos procedimentos. Com os equipamentos antigos, quando precisava de um raio-x, tinha que sair da sala para revelar aquela imagem e trazer para a equipe. Isso demorava algum tempo. Conforme eram necessárias mais imagens, mais tempo se demorava esse procedimento todo. Agora, isso acontece em tempo real, ou seja, no final do dia, a gente vai poder ter mais cirurgias numa mesma sala, lembrando que com muito mais segurança para o paciente, muito mais tranquilidade para a equipe médica. O investimento total para essa aquisição foi de cerca de R$1 milhão com recursos próprios do município e uma emenda parlamentar do deputado Matheus Cadorim. Investimento na saúde que vai acabar gerando maior precisão nos momentos cirúrgicos no Hospital Municipal São José. Eu volto contigo, Maria Esther. Notícia boa. Investimento na saúde a gente gosta de trazer aqui no meio-dia, né, Luiz?
Obrigada pelas informações. E agora, a gente vai falar sobre conscientização contra os maus tratos e abandono de animais. Abril é marcado pela campanha Abril Laranja, que chama atenção para o problema e busca reduzir o número de casos nas ruas. Em Lages, uma das ações é a visita a escolas públicas e privadas, levando informação e estimulando desde cedo o respeito e também o cuidado com os animais. A Sheina Marcon, ela acompanhou uma dessas atividades, vai trazer os detalhes. Sheina, conta pra gente então mais sobre essa ação, a gente que ama os animais, né? É verdade, viu, Marister? É uma ação muito bacana que está acontecendo aqui em Lages, nesse Abril Laranja, né, que é o mês de conscientização aí sobre os maus tratos e também o abandono dos animais. O pessoal de várias ONGs aqui da cidade estão percorrendo as escolas públicas e também privadas, levando essa conscientização, essa informação para as crianças e adolescentes. E hoje de manhã a gente acompanhou uma dessas visitas em uma escola privada aqui de Lages, onde as crianças se reuniram, né, numa sala para ouvir as meninas do projeto Ajude um Animal de Rua. Também a vereadora Bruna Uncini, né, que é idealizadora do projeto e também, né, que é ativista nessa causa. E aí, então, elas conversaram com as crianças e, claro, que levaram aí os cachorrinhos, que foram, inclusive, alguns, né, adotados pelas voluntárias lá do projeto Ajude um Animal de Rua. E também elas apresentaram ali um vídeo, né, educativo para as crianças de cerca de 2 minutos, onde conta a história de uma cachorrinha, a Caramela, que ela foi abandonada nas ruas e maltratada. E aí conta uma história super legal aí das pessoas que ajudaram essa cachorrinha. Então, é uma maneira, né, lúdica de levar para as crianças essa conscientização e de que desde pequenas elas promovam, né, essa conscientização e esse respeito aos animais. Eu conversei então com a vereadora e idealizadora do projeto, a Bruna Uncini, e também com a diretora da escola, que falaram um pouquinho mais sobre a importância desse projeto. Vamos ouvir. Então, eu não vejo outro caminho, Sheina, senão nós investirmos na educação. Só os pequenos vão transformar a realidade que a gente vive hoje. Então, falar sobre bem-estar animal, sobre a importância da castração, estar dentro do ambiente escolar com um cachorrinho, inclusive, levando o que eles precisam levar para dentro de casa. Desde o cuidado básico de dar comida, dar ração, água, até os cuidados essenciais de castração, vacinação, fazem parte da criança, dessa formação da criança. Então, nós temos falado muito sobre isso, levado tanto nas escolas do município, as escolas do estado, na rede particular, porque a gente precisa disseminar. E temos que começar pelos pequenos. São eles que vão cuidar desses nossos lindos, desses maravilhosos entes que nós temos. Então, a escola mesmo, nós temos 4 animais que foram resgatados e eles são cuidados aqui bem desta forma, no sentido de castração, no sentido de alimentação, de carinho. E eles são tão carinhosos, a gratidão deles é tão grande que quando eles vêm ao meio das crianças, eles se doam, né? Eles mostram o quanto de carinho eles têm também. E também uma das voluntárias do projeto Ajude um Animal de Rua, Ana Carolina de Lima, também levou o Caramelo, né, que é um cão resgatado, para que as crianças também pudessem interagir, conhecer um pouquinho mais da história dele. A Ana também falou um pouquinho mais sobre o projeto. Vamos ouvir. Exatamente, Sheina. Tanto que o Caramelo, ele viveu 8 anos na rua. O projeto Ajude um Animal de Rua cuidou dele desse tempo. Ele foi um animal com um cachorro comunitário, só que ele sofreu muito. Ele sofreu abandono, sofreu negligência, sofreu violência. E com 8 anos eu adotei ele. Hoje ele faz parte do programa, faz parte do evento, para mostrar que é possível sim adotar um animal e ele ter uma vida saudável com as crianças. É isso, né? Um projeto super bacana e a ideia, então, agora, né, das meninas das ONGs aqui da cidade, não só do projeto Ajude um Animal de Rua, mas das outras ONGs que cuidam dos animais, da ALPA e de outras instituições, é continuar levando essa informação, essa conscientização para as escolas durante o ano todo, não só agora nesse Abril Laranja, né? Mas, é claro que esse mês as ações são intensificadas, outras ações foram realizadas, como audiência pública na Câmara de Vereadores, também panfletagem no terminal aqui de Lages, aqui no centro também, mas com certeza, durante todo o ano, as meninas vão continuar essa ação nas escolas, levando essa informação e essa conscientização para as crianças, para os pequenos, porque é desde cedo que eles vão aprender também a ajudar e cuidar dos animais. Eu volto com você no estúdio, Marister. Obrigada, Sheina. Que projeto bacana, né? Essa conscientização, levar esse carinho, esse amor, essa responsabilidade de ter um animal já para as crianças, né? Para eles terem isso. Porque tem muitas crianças que a gente sabe que tem o convívio desde cedo com os animais dentro de casa. Outras não, outras os pais preferem não ter esse contato tão próximo.
Muito legal mesmo essa iniciativa. A Shayna até entrevistou a Ana, que foi uma repórter nossa aqui do SCC-SBT, lá de Lages, há muitos anos. Muito bacana a Ana aparecer aqui também como voluntária hoje, né, nesse projeto. Obrigada, viu, Shayna? Até daqui a pouco. Agora vamos para o sul do estado, que a gente vai falar que uma tarde de pescaria terminou em tragédia, isso em Jaguaruna. Um homem de 33 anos perdeu a vida após entrar no mar para tentar salvar um jovem que estava se afogando. A Emanuela Justino vai trazer as informações dessa ocorrência. O jovem que estava se afogando, esse conseguiu sobreviver. É isso mesmo, Manu? Quantos detalhes? Oi, Maria, exatamente isso, viu? Essa ocorrência aconteceu em Garopaba do Sul, que é uma praia de Jaguaruna aqui no sul do estado. Esse homem de 33 anos, ele estava com outras pessoas ali no local pescando, quando eles viram esse rapaz, um rapaz de 18 e mais algumas crianças entrando no mar. Aí ele percebeu que esse de 18 não estava conseguindo voltar, ou seja, ele estava se afogando. Aí ele foi ajudar, foi tentar salvar, só que ele também teve dificuldade, ele não conseguiu voltar, né? Então pensa nessa situação agonizante, né, para quem estava vendo ali toda a situação que estava acontecendo. A questão é que algumas pessoas que estavam ali na praia, né, conseguiram retirar ele, só que ele acabou tendo esse afogamento e quando os bombeiros voluntários de Jaguaruna e também a polícia militar que foi acionada chegaram, ele já estava inconsciente, esse homem de 33 anos, já estava inconsciente e sem os sinais vitais ali na faixa de areia, né, que é essa foto que a gente está vendo. O rapaz de 18 acabou se salvando, né? Ele teve afogamento grau 2, depois, inclusive, um familiar dele foi ali à praia e informou aos bombeiros voluntários. Então, esse rapaz teve afogamento grau 2, mas assim, foi encaminhado ao hospital de Jaguaruna, mas infelizmente, né, ele que tentou ajudar, esse homem aí tentou ajudar, acabou não conseguindo vencer ali no local e morreu, né? Isso foi por volta das 3 horas da tarde, realmente um fato bem triste, que era para ser uma tarde tranquila, acabou acontecendo isso, uma tarde de pescaria, foi tentar ajudar e infelizmente acabou morrendo aqui no sul do estado, né, na Garopaba do Sul, a praia de Jaguaruna. Infelizmente, mais uma ocorrência aí de afogamento que aconteceu nesse final de semana. Volto contigo aí no estúdio. Obrigada, viu, Manu, pelas informações. Notícia muito triste, né? Ele que se dispôs, se prontificou a ajudar, acabou perdendo a vida nesse acidente, nesse afogamento. Obrigada, Manu. Todo mundo comentando aqui desse lugar bonito que você está aí em Criciúma. Nós já mostramos uma vez, aqui atrás tem uma linha férrea, aqui que não funciona, né, Manu? É só um espaço de exposição, bonito assim, né? A gente está aqui no Parque das Nações. Funciona assim, Maria, na verdade, né? Aqui é uma linha férrea aqui dentro do parque, né? Não é o trem convencional que passa aqui, é o Terezinha, que é o trem aqui do Parque das Nações. Então, o pessoal que vem de fora, inclusive, já fica a dica aí, né? Que aqui em Criciúma tem muito essa questão do carvão, muito forte da extração do carvão. Então, tem o trenzinho que passa só aqui dentro do parque. E essa aqui é a linha férrea do parque, né? Então, é só aqui dentro mesmo, mas vale a pena, tá? Quem não conhece, ou até a criançada ama, né? A criançada, principalmente no final de semana, vem para cada um passeio e pega esse trenzinho aqui, mas realmente é um lugar bem bonito, né? Por isso que a gente escolheu aqui esse local, principalmente no dia de hoje, que é bem convidativo, né, Maria? Isso, Manu, que legal, não sabia. Eu achava que era uma linha aposentada, dá para dizer assim, que não estava mais em funcionamento. Muito bacana, Parque das Nações lá em Criciúma. Pode falar, Manu. Não, até falar, aqui não dá para ver, porque a gente está do outro lado do parque, mas mais aqui à minha direita tem a casinha do trem, né? Que é a estação mesmo, então é de lá que sai esse trenzinho aqui, então dá uma volta completa aqui no parque, daí o pessoal passa ali pelo museu, aí a gente está aqui mais ao lado da antiga Avenida Chile, passa ali perto da Avenida Centenário, então é um rolê bem legal, assim, principalmente para a criançada ou para quem não conhece aqui, né? Dica de turismo para Criciúma, né, Manu? Se der tempo, se o Gabriel Prada, nosso editor-chefe, liberar, você pode ir lá ainda hoje mostrar pra gente só esse trenzinho para matar a curiosidade. Ele falou que vai pensar, falou aqui no ponto para mim. Se der tempo, então a gente mostra. Até daqui a pouco, Manu. Vamos pro intervalo? Na sequência tem o SCC Esporte, que eu vi que a Angélica já chegou por aqui. Daqui a pouquinho, então, e tem imagens ao vivo de São José. Vamos ver o trânsito aqui na região da Grande Florianópolis. Agora, 12h e 1 minuto. Tudo muito tranquilo por ali, sem trânsito, sem congestionamento nesse comecinho de semana. Até já.
Estamos de volta com o SCC Meio-Dia desta segunda-feira e agora tá na hora... Cadê a câmera? Cadê a câmera? Tá na hora do SCC Esporte. Roda a vinheta. Olá para você que está em casa! Segundou com muita informação esportiva aqui no nosso SCC Meio-Dia. Vamos conferir como está a Série A do Campeonato Brasileiro. Já vou começar a falar da Chape, que está aqui embaixo, a lanterna com 8 pontos. Ainda no Z4 tem o Santos com 14, Mirassol com 9 e o Remo com 8 pontos. Já na parte de cima da tabela de classificação, Palmeiras, líder isolado com 32 pontos. O Flamengo é vice com 26, inclusive o rubro-negro, que nesta rodada venceu por 4-0 o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Logo abaixo vem o Fluminense com 26, São Paulo 23 e aí sim a gente tem o Atlético Paranaense 22 e o Bahia com 21 pontos. É assim a nossa tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, nós vamos conferir então a tabela de classificação porque o Avaí acabou perdendo. Série B do campeonato, Vila Nova é líder com 12, Fortaleza o segundo com 11. Com a vitória, o Criciúma subiu bonito na tabela de classificação, é o quarto colocado com 10 pontos. Já o Avaí se complica na tabela, são jogos sem vencer e está aqui 12º colocado com 8 pontos. Situação complicada do Avaí, que vai ter que buscar o resultado nessas oportunidades dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. E já vamos conferir os resultados da Série D do Campeonato Brasileiro, porque tivemos duelos de catarinense nesse final de semana. Joinville e Santa Catarina, o Jack venceu o Santa Catarina por 2-1. O Jack, que com esse resultado segue líder invicto do grupo. Já o Santa deixou o grupo que avança para a próxima fase, vai ter que ir melhor na próxima rodada. Pelo grupo 16, Marcílio Dias e Blumenau. O Blumenau, o Beck venceu por 1-0 o Marcílio Dias em pleno Gigantão das Avenidas. E o Beck, que junto com a Juazeirense, são as únicas duas equipes, gente, entre as 96 que disputam a Série D do Campeonato Brasileiro, que estão com 100% de aproveitamento. Beck bem demais na competição. Passando a limpo futebol, vamos mudar de assunto, porque final de semana foi de muito skate em Florianópolis. A etapa do STU na capital movimentou a pista do Abraão. E skatistas de todo o Brasil e uma grande representatividade dos catarinenses, olha só. Mesmo com um tempo instável, o público marcou presença e acompanhou de perto as disputas na pista do Abraão em Floripa. A etapa do STU reuniu grandes nomes do skate e colocou a cidade no centro do esporte mais uma vez. Quando a gente chegou, tava um pouquinho, o tempo estava meio fechado, mas agora clareou bem e a gente está animado para ver as meninas mandar bem aí na pista. Devemos trazer elas para assistir, principalmente as categorias femininas, né? Elas acompanharam até nas Olimpíadas, torciam bastante. E aí estamos na expectativa do São Pedro aí ajudar. Ao longo do dia, atletas de todo o Brasil disputaram as finais nas categorias Street e Parque no masculino e no feminino. No Street, a gaúcha Maria Lúcia ficou com o título entre as mulheres, enquanto o paranaense Sebastian Simoneto garantiu a vitória no masculino. A etapa do STU aqui em Florianópolis contou com um ingrediente a mais: a presença de esportistas da casa nas disputas das finais. Entre eles estão os competidores Pedro Barros, Nicolas Falcão, Vicente Rigobelo e as meninas Indiara Aspe, Érica Leguizamon e também Isadora Pacheco, todos brigando pelo pódio. Muito bom poder mostrar um pouco de volta, assim, dar um pouco de volta, na verdade, para todo o apoio que a gente sempre recebe deles. E eu acho que quando a gente está na pista, dando o nosso melhor, botando, querendo ou não, o nosso corpo na linha, porque o skate, ele é uma atividade de alto impacto. Isso aí demonstra o quanto que a gente também se dedica e, de alguma forma, é merecedor desse apoio que eles nos trazem. Na
final do Parque Feminino, a paulista Raika Ventura se destacou com uma volta consistente e garantiu o título da etapa. Estou muito feliz, né, de ter trago mais um título. Agora a próxima competição vai ser o Mundial, lá em Roma. A maioria das meninas que estavam competindo nessa final vão estar lá, então torçam muito pela gente, né? No parque masculino, com manobras de peso na volta final, Miguel Leal ficou com a vitória, seguido dos catarinenses Nicolas Falcão e Pedro Barros. O nível foi muito parelho, os dois andaram muito e eu confiei em mim mesmo. Eu falei, eu acho que eu andei mais e deixei na mão deles, deu tudo certo. Uma das principais estrelas do skate brasileiro, Raíssa Leal, a Fadinha, não participou das disputas. A atleta está em recuperação de uma lesão, mas esteve presente no evento e acompanhou as finais. A etapa em Florianópolis reforça a força do skate no país e mostra que o esporte segue atraindo público e revelando novos talentos. Tá aí, já no litoral norte, o que rolou no final de semana foi o ronco de motores e muita fumaça. O kartódromo do Beto Carreiro recebeu o Ultimate Drift, reunindo pilotos da elite em manobras, gente, radicais que exigem precisão e controle. A nossa repórter Natiele Oliveira e o cinegrafista Felipe Andrade acompanharam tudo de pertinho, olha só. O som inconfundível marca a volta de um dos principais eventos do automobilismo nacional ao litoral de Santa Catarina. O Ultimate Drift levou para a pista toda a técnica de uma modalidade onde o objetivo principal é manter o carro de lado durante as curvas. Aqui, a força dos motores se divide com a habilidade dos pilotos em manobras radicais. Quando eu entro dentro do carro, é como aquelas cenas de filme, sabe? Que você entra naquela visão de túnel e esquece do mundo. Para mim não tem prazer igual. Eu literalmente esqueço de tudo que acontece lá fora, concentro só na sensação minha, junto com o carro, o barulho do motor, vibração do motor. E não tem nada tão satisfatório quanto isso para mim. Nestas duas etapas, mais de 50 competidores entraram na disputa, transformando os boxes em uma vitrine para quem gosta de carros. O público viu de perto desde modelos clássicos nacionais até super esportivos importados. Um espaço que também destaca a presença das mulheres, mostrando que o esporte ganha cada vez mais diversidade. Para as mulheres, o cenário do automobilismo ainda está muito fechado, mas nos últimos anos tem crescido bastante em todas as categorias, tem vindo mais mulheres, né? Eu sou uma delas, me sinto aqui vencedora por estar na Ultimate, estou estreando hoje nessa etapa aqui do Beto Carreiro. Eu acho que a pior sensação para todos os pilotos é ali a largada, aquele momento que as luzinhas vão se apagando e a gente sai. Depois disso, flui, né? Mas é uma sensação ali, o estômago mexendo, aquele frio na barriga, mas é uma sensação maravilhosa. O diferencial por aqui é que a adrenalina da pista se une à logística do parque. O Kartódromo Internacional do Beto Carreiro ofereceu o suporte necessário para receber o maior campeonato de drift da América Latina. Um local que trouxe segurança e conforto para que todas as famílias pudessem prestigiar esse evento especial. O Ultimate Drift se firma como um festival completo, indo além da velocidade. As batalhas em dupla dividiram as atenções, com experiências interativas e áreas de lazer para todas as idades. A gente esteve aqui a última vez em 2023, voltando agora, que deu certo, bateu as datas. O Campeonato Brasileiro de Drift é o maior da América Latina, mas Penha nos surpreendeu como sempre. O evento é bem familiar, porque além do drift que os papais e as mamães gostam, tem bastante diversão para as crianças, tem loja, tem bastante coisa que diverte também essa criançada. E com certeza a gente vai voltar, tenho certeza. Com o fim das provas, as equipes agora seguem para o próximo desafio no Paraná. Para o público que passou por Penha, fica a memória de um fim de semana de casa cheia e muita potência no asfalto.
Adrenalina pura, gente. Tenho certeza que quem foi acompanhar gostou demais. Olha, sai manobra, é fumaça. E olha que estava chovendo. Se não fosse a pista um pouco mais molhada, ia ser muito mais... A gente ia ver muito mais nesse evento. Sabe, amanhã, terça-feira, a bola rola para o jogo de ida da semifinal da UEFA Champions League. É o jogão Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, que já decidiram o título da competição, se enfrentam em busca de vantagem nos primeiros 90 minutos rumo à grande final. Olha só. No palco mais nobre do futebol europeu, dois gigantes, um objetivo. PSG e Bayern de Munique reeditam um duelo de peso, agora valendo vaga na final da Champions League. Para o torcedor do Bayern de Munique, encarar o Paris Saint-Germain traz um sorriso quase automático. As lembranças recentes são todas positivas, a começar por esta temporada, quando os alemães foram até Paris e venceram mesmo jogando com um a menos. Uma vitória na base da entrega e da experiência. Mas as boas recordações vão além. É impossível não voltar à final de 2020. Em meio à pandemia, estádio vazio, clima pesado e final feliz para o Bayern. Vitória por 1-0, gol de Coman e o 6º título europeu na história do clube. Mas o reencontro agora traz um cenário diferente. O PSG defende o título e quer se manter na prateleira mais alta do futebol europeu. Mas vem aí um Bayern com um ataque poderoso que ultrapassou a marca de 160 gols na temporada. Um time acostumado a decidir e que sabe como poucos o caminho até a taça. Além da força coletiva, o confronto entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique também destaca os duelos individuais e de alto nível. Um dos mais esperados é entre o zagueiro Marquinhos e o atacante Harry Kane. Marquinhos pode alcançar uma marca histórica. Se entrar em campo, iguala Roberto Carlos como o brasileiro com mais jogos na Champions League, 120. E Harry Kane, que já chegou a 12 gols na competição, a melhor marca dele em uma temporada europeia. Um duelo entre camisas pesadas e mais um capítulo de uma rivalidade que já marcou o continente. Agora, vale vaga na grande decisão. Lembrando que amanhã é dia de super terça aqui na tela do SCC SBT. Depois desse jogaço da Champions, tem Sul-Americana com Milionários da Colômbia contra São Paulo. Jogo que acontece à noite. Então, super terça, muito futebol por aqui. O SCC Esporte de hoje vai ficando por aqui, mas amanhã eu volto com muito mais informação para você. Maria Esther segue na sua companhia aqui no SCC Meio-Dia. Até amanhã. Até amanhã, Angélica. Agora atenção, porque tem atualização no caso dos peixes mortos que foram encontrados em um rio aqui na capital. Um relatório da UFSC aponta a causa para a mortandade dos animais. Quem vai trazer os detalhes ao vivo é a Grazi Bialy e a gente quer saber o que diz esse novo laudo, Grazi. Conta pra gente. Oi, Maria. Pois então, a UFSC traz um relatório já finalizado que conclui que o que causou a mortandade desses peixes foi a falta de oxigênio, causada por poluentes, ou seja, por poluição de esgoto. Exatamente isso, a poluição aqui da área urbana. A gente também tem aí o posicionamento do IMA, que desde o início também falava na falta de oxigênio, que teria sido então a causa da mortandade e que essa falta de oxigênio era causada por microalgas. Nesse sentido, tanto o UFSC quanto o IMA concordam, né? Realmente a causa de microalgas, que elas surgem aí por conta de matéria orgânica. Porém, o IMA, ele não concluiu ainda o laudo, ele pediu aí 20 dias o prazo, mas divulgou ainda hoje uma nova nota técnica que traz vários fatores como causadores de microalgas. Então, o florescer dessas microalgas, elas utilizam muito oxigênio e aí causam uma queda no nível de oxigênio e os peixes não conseguem respirar e acabaram morrendo. Mas questionados a respeito dessa questão dos poluentes, o próprio IMA diz que não descarta a possibilidade de poluentes, sim, mas ainda eles citam como outros fatores, várias origens para essa microalga. A gente também foi em busca de respostas
resposta junto à Casan, que é responsável pelo esgotamento sanitário de Florianópolis. E a Casan, em nota também enviada para a gente, informou que aqui nessa região o esgotamento sanitário é tratado, a parte que é tratada vai para um outro corpo hídrico e que nada teria a ver com esse rio, aqui o rio Itacurubi. E, inclusive, também não registraram nenhum extravasamento de esgoto aqui na região que poderia ser a causa de poluentes, ainda que eles entendam que as microalgas, causadoras da falta de oxigênio, sejam alimentadas por matéria orgânica. Mas bem, como a gente falou no início, a UFSC trouxe um relatório, finalizou as suas pesquisas e nós conversamos hoje pela manhã com o pesquisador Paulo Horta, que afirma essa mortandade de peixes foi sim causada por poluição e agora a gente vai ouvir então o que esse pesquisador explica pra gente. A região de manguezal é um berçário. Então os peixes que vão para lá, vão para se alimentar, são pequenininhos às vezes, vão para se reproduzir, enfim, é um ambiente muito importante. Quando a poluição orgânica está muito grave, bactérias consomem o oxigênio e esse oxigênio começa a cair. Só que à noite ele cai muito rápido. E aí o manguezal acaba se transformando em uma armadilha mortal. Não é? E é muito importante a gente saber que sim, isso está relacionado à poluição, que não só leva consigo matéria orgânica, derivado do esgoto de nossas casas, mas também nutrientes dissolvidos, que funcionam no oceano como fertilizante, fazem com que algas cresçam muito rápido e essas algas podem inclusive também produzir toxinas, o que vai agravando ainda mais a saúde desses animais. Muito bem, né? Como a gente ouviu, então, aí a explicação do professor Paulo Horta. Então, a poluição, né? A vida urbana aqui ao redor é apontada pela UFSC como a causa da mortandade. A gente vai mostrar agora para vocês aqui, olha, a Maria e as pessoas que estão em casa nos assistindo, essa parte aqui que estava tomada pelos peixes mortos já foram todos recolhidos, então a situação agora já é muito melhor, né? A poluição ainda está presente, sim. A gente ainda sente um pouco daquele odor, aquele cheiro forte que estava presente aqui na semana passada, mas já diminuiu bastante, então a área a gente já pode perceber que está limpa, né? Todo o recolhimento já foi feito pela Floran, que ficou responsável por essa coleta dos peixes que estavam mortos. E olha só, ainda falando em meio ambiente, hoje pela manhã nós também estivemos lá no continente, na área continental de Florianópolis, no bairro Abraão, onde a gente teve o registro aí de árvores que teriam sido envenenadas. Exatamente isso. Árvores envenenadas, chamou a atenção da população. Os moradores acionaram a gente foi até lá conferir e eu convido vocês para acompanharem a reportagem. 3 vezes por semana, Dona Irene cuida do parque. Ela é voluntária há mais de 10 anos e na semana passada foi surpreendida quando fazia a limpeza de rotina. Primeiro eu achei que fosse tinta de caneta. Eu vi só numa árvore lá na frente. Aí depois, caminhando, aí a moça disse, não, isso aí não é caneta, isso é veneno. Aí eu peguei um pauzinho, botei na árvore ali, é bem profundo, é mais de 4 dedos, assim, que eles furaram mesmo para matar a árvore. Aí eu corri em tudo e comecei a ver, era um monte de árvore, umas 14 árvores. Ele não só botou aqui, como botou lá nos fundos também, nas outras árvores lá no mato. Pelo menos 16 árvores foram perfuradas e contaminadas com uma substância. Uma contradição com a finalidade de um parque ecológico. A primeira coisa que a gente fez foi comunicar a Floran, a Polícia Ambiental, né, os órgãos competentes, né, para vir verificar o que aconteceu, por que essa contaminação, qual o produto que foi feito, onde que nós também chamamos o Paulo Horta, que ele é um especialista da UFSC, né, e conhece muito bem, então nós tomamos essas providências, porque é muito feio isso que aconteceu, estão fazendo, que é um crime ambiental aqui no nosso bosque. Né. Até o que me foi passado, eles ficaram de vir para monitorar, ver a extensão de todas as árvores que foram e ver até onde o veneno pode ter ferido a árvore. O pesquisador da UFSC, Paulo Horta, esteve no local e constatou a gravidade do caso. Pela cor e pelo cheiro, sim, infelizmente a gente está tratando muito provavelmente de um veneno conhecido, de um agrotóxico conhecido que é o padrão. E infelizmente esse veneno, ele além de matar a planta, ele tem grande potencial de contaminar o solo e a água. Então nós estamos falando de um crime ambiental muito grave. Para essas espécies é remover o máximo que se conseguir da substância química, aquela que escorreu, aquela que ainda está acessível, né? E sinalizar essas árvores.
Essas árvores vão morrer? Muito provavelmente vão morrer. A necessidade de isolar essas árvores se faz necessário porque, por ser um parque onde as pessoas fazem caminhadas, fazem a prática de atividades físicas, trazem os seus animais e também tem a presença de muitas crianças, o risco fica ainda maior, não apenas pela contaminação das árvores onde o veneno foi aplicado, mas pela altura em que ele se encontra, possibilitando o acesso muito fácil. E aí pode gerar alergias no contato, também outros tipos de intoxicação e até mesmo problemas mais sérios. Eu vou fazer a parte do isolamento para que a gente possa garantir. Porém, não é uma garantia, né? Que às vezes o curioso ainda tira a fita e vai querer fiscalizar e esmiuçalhar mais ainda a situação, né? Apesar dessa placa, justamente o que falta neste momento são câmeras de videomonitoramento no parque para ajudar a descobrir quem cometeu esse crime ambiental. Com certeza, a câmera de segurança traz mais segurança realmente, porém já tem pedido de câmera, eu só não sei se vai ser viável por conta das árvores, porque tem que ter o ponto de internet, né, para as câmeras. A iluminação está tudo ok, pela iluminação até daria, mas da parte da internet aí tem que ver. Pois é, a gente até foi em busca de informações junto à Floran, né? Se eles já foram verificar lá no local, se decidiram algo como a interdição do espaço, enfim. Mas o que nós tivemos de resposta é que a Floran já solicitou uma vistoria e que está dentro do cronograma dessa semana. O fato aconteceu ainda na quarta-feira da semana passada, né? E até o momento, então, a Floran ainda não chegou ao local para fiscalizar e verificar o que de fato aconteceu, mas pede, caso os moradores identifiquem novas situações similares a essa, que façam a denúncia. Eu volto ao estúdio, Maria. Obrigada, Grazi, pelas informações. Vamos seguir por aqui. Agora a gente vai atualizar a greve dos servidores públicos municipais de Florianópolis, que começou na quinta-feira da semana passada e continua afetando o atendimento em serviços essenciais aqui na capital. A paralisação tem gerado reflexos diretos na rotina das famílias, especialmente nas áreas da saúde e da educação. Então, a gente separou aqui para vocês um balanço detalhado desses serviços e a gente vai conferir agora esses números atualizados. Das escolas básicas, estão abertas com atendimento 40 unidades. Então, fechadas, que não estão atendendo, só tem uma unidade. A adesão à greve é de pouco mais de 32% dos profissionais, ainda uma minoria, né? A grande minoria. As creches abertas com atendimento, a gente tem 77 unidades. Fechadas, no total, são 7 unidades. E a adesão à greve aqui um pouquinho mais, quase 34% dos profissionais. Isso daqui é a situação da educação. Agora vamos ver da saúde, como é que está a situação com a adesão em relação a essa greve. 17,78% dos profissionais estão em greve. Os centros de saúde mais afetados são Novo Continente, Jurerê, Trindade e Rio Tavares. Urgência e atendimento especializado nas UPAs, funcionamento normal. Teve muita baixa adesão, então não está impactando no funcionamento. E os CAPS, Serviço de Acolhimento Afetado no CAPS Ponta do Coral, apenas nesse CAPS é que teve esse trabalho, esse atendimento afetado. A atualização da greve para vocês aqui em Florianópolis. Vamos de previsão do tempo? Roda a vinheta. Vocês já devem ter visto aí que a semana está começando com predomínio de sol em Santa Catarina. Mas o destaque dessa segunda-feira não é com relação ao tempo, porque a gente tem tempo seco hoje, não devemos ter chuva mais aqui pelo nosso estado, mas é com relação a essa massa de ar seco e frio no sul do Brasil, que está trazendo uma queda significativa nos termômetros, especialmente hoje à noite. E para hoje a gente tem mais um aviso importante. Com o aumento do vento sul aqui na costa, o mar ele passa a ficar mais agitado com ondas de sul entre 2,5 metros e 3 metros de altura no litoral sul, oferecendo risco para atividades de pesca e navegação e também a prática de esportes náuticos. Agora, como eu falei, o destaque é com relação às temperaturas, então vem comigo aqui conferir. Vou começar pela serra, né? Mínima hoje de 5 graus por lá, olha só, muito baixa, mas agora com o sol esquenta mais, chega a 22. Lembrando que hoje à noite a gente já vai sentir essa queda nas temperaturas, então a gente vai chegar nessas mínimas aí provavelmente hoje à noite. No extremo oeste, ó, mínima de 8 por lá, máxima de 22. Oeste tem mínima de 7, meio oeste 6. Então, olha só, mínimas abaixo de 10 graus em todas essas regiões. Planalto Norte também com 9 de mínima.
No Vale, ó, também 9, Grande Florianópolis 14, um pouco mais a menos por aqui. Também na região norte do estado, com 17 de mínima. Até por aqui agora com o sol esquenta mais, ó, 25, 26, Joinville pode chegar a 27. Sul do estado, região de Criciúma, mínima de 7 e máxima de 25 graus. Então esse daqui é o cenário para hoje. Agora o alerta mesmo com relação ao frio já vem para amanhã, porque aí sim o destaque vai para o frio. No amanhecer, as temperaturas ficam próximas do 0 grau, gente. 0 grau na região serrana, também partes ali do meio-oeste, onde amanhã nós temos condição para formação de geada por lá. Mas essa mudança nos termômetros, ela chega em todas as áreas de Santa Catarina. Então, a terça-feira ainda vai amanhecer com tempo seco, predomínio de sol, essas baixas temperaturas, amanhã vai estar bem geladinho. Mas aí, a partir da tarde, as temperaturas sobem um pouco mais, não tanto. Vejam vocês que as máximas para amanhã não passam de 20 graus. E aí a gente tem essa condição de chuva também, que vale praticamente para todas as regiões, com exceção da região sul. Região de Criciúma amanhã não deve ter chuva, deve ficar aí com o tempo mais seco. Regiões que fazem divisa com o Paraná são ali aquelas áreas que a gente pode ter a chuva um pouco mais intensa amanhã, a partir da tarde. Agora, vamos às temperaturas. Como eu disse para vocês, ó, máxima de 20, agora as mínimas. Floripa, 15, 16 graus. Então, a gente não vai ter aquela amplitude térmica, sabe? Sai toda agasalhada, depois sai tirando a roupa durante o dia porque esquentou. Amanhã não. Amanhã 20 de máxima, tempinho mais fechado, mais emburrado. Joinville também, ó, não deve passar de 20, também tem mínima de 16. Blumenau, amanhã a mínima é de 15, máxima é de 20 graus. Criciúma já tem 10 de mínima. Olha isso daqui, ó, vai estar bem geladinho no sul do estado amanhã. Chapecó, mínima de 7, olha aqui. E Lages, mínima de 5. Lembrando que em outras cidades ali da região serrana, como eu falei, a gente pode ter outras cidades ali, Urupema, Urubici, São Joaquim, Bom Jardim da Serra, com mínimas muito próximas ali a 0 grau e essa chance da formação de geada. Claro que se tiver geada, a gente mostra para vocês aqui no SCC Meio-Dia. Seguimos agora para falar de um grave acidente que terminou com a morte de um jovem na BR-480 em Chapecó. A colisão envolveu uma moto e um carro. O corpo do motociclista ficou em cima do veículo de passeio. E o Felipe Bastos está chegando com as informações desse acidente para a gente. É contigo, Bastos. Olha, Maria Esther, foi um gravíssimo acidente registrado por volta do 12h30 do último sábado na BR-480, nas proximidades de um posto de combustíveis bastante conhecido aqui na cidade de Chapecó. E o que chamou a atenção deste grave acidente foi o impacto, não é? Este motociclista, um jovem de 21 anos, ele teria invadido a contramão e bateu em cheio aí neste veículo de passeio que via no sentido contrário, viu? Com esse impacto, o corpo desse motociclista ficou em cima deste veículo de passeio, o que chamou a atenção, inclusive, nas imagens das câmeras de segurança que a gente está vendo, inclusive, no exato momento desta colisão. Já o motorista do carro, ele não resistiu aos ferimentos, esse motociclista não resistiu, ele morreu na hora ainda por causa desse grave impacto. Já o motorista do carro, um homem de 28 anos, e os demais ocupantes não sofreram ferimentos. Segundo informações repassadas, inclusive, pela Polícia Rodoviária Federal, o motociclista teria invadido a pista contrária, provocando a colisão. As circunstâncias exatas desse acidente ainda estão sendo analisadas. Por causa do impacto, a rodovia ficou totalmente interditada por um período, mas foi liberada aí nos dois sentidos ainda durante a tarde. A ocorrência foi atendida pela unidade da Polícia Rodoviária Federal de Xanxerê e as causas do acidente, então, vão ser investigadas pelas autoridades locais aqui desse acidente. Informação também de que esse motociclista de 21 anos, ele morreu no local e ele era natural da Bahia. Os nossos sentimentos, é claro, para os familiares. Maria, devolvo para você no estúdio. Nossos sentimentos, Bastos. Até a gente estava comentando aqui, o pessoal que entende mais de moto, ele estava fazendo tudo certo, né? Estava em baixa velocidade ali, tudo. Veio o outro chutado, tirou a vida do motociclista. Obrigada pelas informações. Uma mulher morreu e outra ficou em estado grave em um acidente de trânsito em Blumenau. A colisão frontal foi entre um Fox e uma motocicleta e aconteceu na madrugada de domingo, na rua 25 de julho, no bairro Itopava Norte. Os socorristas do Corpo de Bombeiros e do SAMU atenderam a essa ocorrência. A motociclista que morreu no local do acidente tinha politraumatismo e entrou em parada cardiorrespiratória durante o atendimento. A passageira da moto foi levada em estado grave para o Hospital Santa Isabel. Já a motorista do automóvel, uma mulher de 29 anos,
saiu ilesa. E a manhã dessa segunda-feira começou com um acidente muito grave na BR-282, no quilômetro 20, na altura do bairro Alto Aririu, em Palhoça. Uma colisão frontal entre um Gol e um EcoSport por volta das 5h30 da manhã provocou um grande congestionamento na região e exigiu um trabalho intenso das equipes de resgate. Segundo o Corpo de Bombeiros e o SAMU, 4 pessoas ficaram feridas nesse acidente. 2 vítimas tiveram ferimentos mais leves, uma terceira apresentou sinais de possíveis ferimentos internos e o motorista de um dos veículos ficou preso às ferragens em estado grave. Graças à ação rápida e integrada dos socorristas, que precisaram utilizar equipamentos especiais para o desencarceramento, todas as vítimas foram estabilizadas e encaminhadas com segurança para os hospitais da região. E acontece hoje a entrega de uma obra importante do Hospital Infantil Joana de Guzmão, aqui em Florianópolis. A unidade passou por uma revitalização geral, incluindo melhorias estruturais, novos equipamentos, e a Grazi Bialy vai chegar agora trazendo todos os detalhes dessa entrega importante para a saúde infantil. Olha só. Olá para você, Maria Esther. Olá a todos que nos acompanham. É exatamente isso. O Hospital Infantil Joana de Guzmão é referência em atendimento aqui em Santa Catarina e com essa reforma, essa reestruturação, ganha ainda mais capacidade para atendimento, porque vai readequar um espaço de UTI que antes estava num local improvisado, vamos dizer assim, mas que estava funcionando com apenas 8 leitos, agora ganha mais 2 leitos e passa a ter 10 leitos e com isso ainda abre espaço para mais 14 leitos para atendimento. E quem vai explicar tudo isso para a gente é a diretora do Hospital Infantil, Maristela Cardoso, que está aqui conosco. É com certeza uma grande obra e muito esperada para todos que dependem, os pacientes que utilizam os serviços aqui do hospital. Sim, é mais uma entrega realizada pelo nosso governador Jorginho e são 10 leitos de UTI pediátrica, garantindo assim maior segurança e qualidade para os nossos pacientes que utilizam os serviços aqui do Hospital Infantil. Bom, e além dos leitos, propriamente dito o espaço, também temos equipamentos novos, muita tecnologia. Sim, nós temos ventiladores novos, uma termo nova, então equipamentos de ponta também, além de toda uma estruturação física que nós melhoramos dentro do hospital. Além dessa reforma, nós tivemos diversas outras melhorias também. Vem também com uma pintura nova, uma readequação, tudo para receber e atender ainda melhor os pacientes. As pesquisas mostram que a estrutura física, ela interfere diretamente na assistência. Então, isso também ajuda, inclusive, a gente diminuir o tempo de internação desses pacientes. Muito bem. E claro, como a gente explicou, que foi uma readequação, a gente trouxe de volta a UTI Pediátrica 2 para o local onde ela deveria estar, abriu um espaço para ganhar também novos leitos. Isso é muito importante, porque a gente entra agora na síndrome respiratória aguda grave. Então, a tendência é que aumente os pacientes atendidos aqui no Hospital Infantil e esses 14 novos leitos clínicos farão toda a diferença no atendimento dessas crianças. Muito bem, então, aqui a gente está mostrando um pouquinho para vocês desse funcionamento, dessa nova estrutura que agora vai dar suporte ao atendimento. Já vai começar a funcionar a partir de quando? A partir de amanhã, nós traremos os pacientes que estão alocados noutra área para a nova estrutura. Muito bem, então, essa é a diretora do Hospital Infantil, Maristela Cardoso, e a gente volta com você aí no estúdio, Maristela, trazendo essa novidade que é muito importante. Afinal de contas, como eu falei no início, o Hospital Infantil Joana de Guzmão é referência e recebe pacientes do estado inteiro. Eu volto contigo. Notícia boa, Grazi, notícia para a nossa saúde aqui no nosso estado. Vamos fazer um rápido intervalo? Na volta tem mais meio-dia, com mais informações para vocês. E agora tem imagens ao vivo de Itajaí, ali da BR-101, de um trecho que está parado, pessoal. Olha ali, isso daí sentido sul, então sentido Itajaí, sentido Florianópolis. A gente está mostrando esse trânsito totalmente parado. A nossa equipe vai ver se teve algum acidente, alguma coisa nesse sentido por ali. Sentido norte, é isso? Não, isso aí é sentido sul. Sentido sul, sentido sul. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para vocês aí. Meio-dia, 46 minutos. Falta pouco tempo e ainda tem gente que pode ficar fora da próxima eleição. O prazo para tirar ou regularizar o título termina no dia 6 de maio. E o alerta da Justiça Eleitoral é claro, não dá para deixar para a última hora. Vocês vão entender agora na reportagem do Kaique Guede. Em Santa Catarina, apenas 14% dos jovens entre 15 e 17 anos têm título de eleitor.
Uma parte desse público já pode votar, mas ainda não fez o documento. E o prazo para regularizar ou emitir o título termina em menos de 2 semanas. Quem nunca fez o título, quem deixou de votar e tem pendências, ou até quem mudou de cidade e não atualizou os dados. Todo mundo precisa ficar atento. Evidente que nós temos no calendário eleitoral alguns momentos importantes e agora nós vivenciamos esse momento que é o fechamento do cadastro eleitoral. Esse fechamento ocorre em 6 de maio, isso quer dizer que o eleitor tem até a data de 6 de maio para procurar qualquer cartório eleitoral das 100 zonas eleitorais do estado e regularizar a sua situação. Em muitos casos dá para resolver sem sair de casa. O serviço está disponível pela internet, no site da Justiça Eleitoral. Mas quem ainda não tem biometria pode precisar ir até um cartório. Hoje, Santa Catarina tem mais de 5 milhões de eleitores com biometria. Isso representa cerca de 90% do total. E esse número deve aumentar, com média de 50 mil atendimentos por mês nos cartórios. Nós temos alguns avanços no processo eleitoral, um deles que as pessoas nem todos sabem, mas agora você pode ser identificado na urna, se não tiver a biometria, por meio do seu CPF, o que já torna o processo mais rápido se comparado ao número do título eleitoral. Mas fazer a biometria faz com que ele tenha a possibilidade de autoidentificação, o que com certeza vai tornar o processo mais rápido. Com o prazo chegando ao fim, a tendência é de aumento na procura. E quem deixa para a última hora corre o risco de enfrentar filas ou até não conseguir regularizar a tempo. Por isso, a orientação é não esperar. O processo é rápido, mas a data limite continua fixa. Por regra da eleição, quem estará apto no processo eleitoral tem que estar regular até 150 dias antes da eleição. E nesse ano será dia 6 de maio. Então, a pessoa que fez a sua inscrição, transferência, revisão e estiver regular até essa data, poderá votar. Se ele, por exemplo, não transferiu o seu voto, ele poderá justificar, mas não votar. Não ter o título em dia não afeta só na hora do pleito. O documento é exigido em diversas situações, como emissão de passaporte, posse em cargo público e matrícula em universidade pública. Em um estado que recebe cada vez mais gente, esse cuidado fica ainda mais importante. Santa Catarina lidera o ranking de migração no país, com mais de 350 mil pessoas chegando de outros estados nos últimos anos. E quem muda de cidade precisa atualizar o domicílio eleitoral. É no voto que se muda, é no voto em que as pautas, e aí voltando a falar dos jovens, que as pautas de interesse dos jovens, e nós temos várias, ligadas à questão ambiental, à questão da oportunidade de emprego aos jovens e tantas outras, é através do voto que esse jovem escolherá os seus representantes no legislativo, que vão propor leis ligadas a essas pautas, e escolherá os representantes do Executivo, agora em nível estadual, nível federal, que colocarão em prática essa legislação que vem a ser criada pelos legisladores. 10 minutinhos faltando para 13h. Os desafios da região metropolitana estão sendo discutidos hoje no primeiro almoço estratégico do Floripa Sustentável 2026. O Piara Bosque está no local acompanhando e ele vai explicar. Esse evento reúne prefeitos da Grande Florianópolis. Quais são os desafios que estão sendo comentados por aí? O Piara, boa tarde para você. Boa tarde todo mundo em casa. Então, é um evento para discutir soluções para a região metropolitana da Grande Florianópolis. Então, traz aqui, por exemplo, a SUDESC, que é o órgão do Estado que coordena as regiões metropolitanas, traz também um representante da Associação Paulista de Municípios, que traz experiências bem-sucedidas no Estado de São Paulo, mas principalmente estão aqui o prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, que é presidente também da FECAM, Federação Catarinense de Municípios, está aqui o prefeito de São José Urbino Coelho de Ávila, o prefeito de Biguaçu, o Alexandre de Souza. A ideia é conversar sobre soluções para os municípios. E acabou agora há pouco a apresentação do presidente da SUDESC,
deixa eu pegar o nome dele aqui direitinho, que era o José Luiz de Mantova, uma apresentação técnica sobre as soluções para o transporte coletivo intermunicipal aqui na Grande Florianópolis. Então, todo um novo modelo com linhas exclusivas, que possa diminuir o tempo de trajeto entre os locais. E agora fica toda a expectativa de como é que isso pode ser construído, né? A gente já viu várias experiências aqui na Grande Florianópolis especificamente de tentativas de integração, tentativas de fazer a ligação e fazer funcionar projetos em comum entre municípios e o Estado. A gente sabe, os municípios cuidam do transporte coletivo dentro dos seus limites e quando é interestadual vem o governo do Estado. Então a ideia é implantar consórcios que tenham os prefeitos e também o Estado para que as decisões sejam coletivas, que não sejam cada um tocando do seu jeito. Então a gente está aqui nessa expectativa da fala do Topázio Neto, a fala de Orvino Coelho de Ávila. Emblematicamente hoje está sendo feito em São José esse encontro que é promovido pelo Floripa Sustentável, que reúne várias entidades também. Tem muita gente presente aqui, a CIF, várias entidades para fazer essa discussão. E a grande questão que se fala, como fazer a sociedade acreditar em mais um projeto, em mais uma ideia, em mais uma possibilidade. E então construir soluções para valer. Eu vou ficar aqui acompanhando e à noite, não está na hora SC, eu conto para vocês o que saiu de resultado aqui dessa conversa. Muito obrigado, Piara, pelas informações. Ele que está lá acompanhando o evento Floripa Sustentável 2026, todas as autoridades por lá. E como o Piara falou, ele vai atualizando lá no SCC10 e também hoje, mais tarde, no Tá Na Hora Santa Catarina. Obrigado, Piara. Agora a gente vai para o sul do estado, em Tubarão. O Ministério Público expediu uma recomendação à Prefeitura para garantir os direitos de idosos e PCDs, pessoas com deficiência. O órgão pede a implementação urgente de serviços de assistência social. A Emanuela Justino vai trazer as informações. Manu, tem as recomendações de quais tipos de serviços são urgentes a serem implementados? Oi, Maria, tem sim, viu? Essa foi uma decisão da 4ª Promotoria da Justiça de Tubarão, depois de um levantamento que foi feito, que constatou que no município tem muitos idosos, né, que têm algum problema de saúde, debilidade e também pessoas com deficiência que precisam desse acompanhamento. Então, qual é a orientação do Ministério Público para o município? A criação do centro-dia, né, de um centro-dia, que é um local onde, por exemplo, os idosos podem ir para ter atendimento de saúde, mas também tem atividades recreativas que têm um acompanhamento mais de perto, ou seja, né, é um lugar que eles podem ir durante o dia, fazem todas as atividades e depois retornam para casa. E um outro serviço também para ser implementado, segundo o Ministério Público, é a criação de cuidadores sociais, que são aquelas pessoas, os profissionais que vão até a casa de pessoas, por exemplo, que têm dificuldade de mobilidade, não conseguem ir até o posto de saúde, que têm algum outro tipo de dificuldade e precisa de um acompanhamento mais de perto. Por que eles chegaram a essa conclusão, né? Foi feito um levantamento, foi feito um estudo que constatou que tem um número elevado de pessoas idosas e também com deficiência que precisam de um acompanhamento. Alguns deles até têm cuidadora ou alguém da família, mas precisa desse trabalho feito, por exemplo, pela Secretaria de Assistência Social ou pela Secretaria de Saúde. Isso é lei, né? Até inclusive foi divulgada aqui a obrigação de cada município ter esse tipo de serviço, que é as leis 10.741 e 13.146. Então, tem que ter a implantação desses dois serviços, um centro-dia e também o serviço de cuidadores sociais. Foi constatado que no município, vários casos foram levados à justiça, que no caso o município paga alguém para ter esse serviço, que no caso era para ser uma exceção, virou regra e acaba trazendo inclusive mais gastos ao município do que a implementação oficial desses dois serviços, né? Então, por isso, essa determinação do Ministério Público. Então, foi divulgada essa informação na sexta-feira, no final da semana passada. Então, o município de Tubarão tem 30 dias para informar se acata ou não a essas recomendações do município, que justamente é para atender as pessoas idosas que têm essa dificuldade e precisam de alguém para acompanhar ali na questão de saúde e também pessoas com deficiência. Volto contigo aí no estúdio. Obrigada, viu, Manu, pelas informações. Acaba em maio o prazo para a declaração do imposto de renda. Você em casa já declarou? Você conhece todas as regras para fazer a declaração?
Para te ajudar nisso, começa hoje uma programação de contadores voluntários que atendem gratuitamente a população. A Grazi Bialy, ela está ao vivo no local que acontece esse evento. Quem pode ser atendido por aí? Grazi, conta pra gente. Olha, Maria, o local é bem fácil o acesso, já vou mostrar para as pessoas, a gente está aqui na Felipe Schmidt, próximo aqui em frente ao RS, então é um local bem de fácil acesso para quem está vindo, por exemplo, do Terminal Central. E quem pode vir declarar? Qualquer pessoa que tenha dúvida, inclusive para MEIs. Então, assim, pessoa física que precisa declarar até o dia 29 de maio é o prazo. Aqui comigo está o José Carlos de Souza, que é o presidente do SESCOM da Grande Florianópolis, e já vai tirar essa dúvida para a gente. Que documentações são necessárias, presidente, para que as pessoas possam fazer a declaração de forma correta? Muito boa tarde. Boa tarde. Primeiramente é saber o informe de rendimentos. Se os seus rendimentos forem tributáveis até o valor de 35.584, então é importante você trazer esse documento. Você estaria na obrigação. Ou rendimentos isentos superior a R$200 mil, entre outras obrigações. Essas são as principais dúvidas com relação a quem está obrigado a declarar. Muito bem. E, por exemplo, tem um MEI, né? Microempreendedor individual. As dúvidas devem surgir e muitas. Como é que deve proceder? Também estamos aqui em parceria daí com o SEBRAE, com a Prefeitura Municipal de Tijuca, junto com o SESCOM Grande Florianópolis, que é para tirar essas dúvidas do MEI. O MEI é que muitas vezes você abre o seu MEI e tem que fazer a regularização, obrigações todo ano, declarações. Se você está com a irregularidade de CNPJ, a gente também orienta a melhor forma nesse local aqui de como fazer essa regularização. E a gente sabe, viu, Maria, e para as pessoas aí de casa, que é possível fazer também uma doação do seu imposto de renda, né? E aqui também vocês estão orientando isso, até mesmo para a gente ajudar as instituições que precisam? Perfeitamente. Esses recursos, eles acabam ficando no nosso município. Então, né, o contribuinte, ele pode destinar esses recursos para o seu município, Florianópolis, Biguaçu, Tijucas, onde estiver ele pode distribuir 6% do seu imposto de renda para o fundo da infância e para o idoso, e que são recursos que a gente vê que são aplicados aqui nos nossos municípios. Muito bem, obrigada, presidente. Então, olha só, essa ação acontece até o dia 30, quinta-feira, agora véspera de feriado, das 9 da manhã às 5 horas da tarde. Se você tiver em dúvida, é só aparecer aqui que os voluntários estarão à disposição para lhe ajudar. Eu volto com você, Maria. Obrigada, Grazi, tá dado o recado. E agora olha só essa história que vem lá do meio-oeste do estado. Um jovem escoteiro recebeu uma homenagem após um ato de coragem que salvou uma vida lá no interior do estado. E ele tem apenas 13 anos de idade. O Felipe Bastos tem os detalhes pra gente. Enzo Zampieri, de 13 anos, integrante do grupo escoteiro Trem do Vale, recebeu a medalha Cruz de Valor Caio Viana Martins, considerada a mais alta honraria de bravura do escotismo brasileiro. O reconhecimento é resultado de um episódio ocorrido em 15 de junho do ano passado na comunidade da Linha Galdina. Na ocasião, o jovem presenciou uma motociclista perder o controle do veículo e cair em um riacho. Ao chegar no local, Enzo encontrou a vítima parcialmente submersa e com dificuldades para respirar, devido à posição do capacete. Mantendo a calma, ele conseguiu levantar o equipamento e sinalizar por ajuda. Com o apoio do pai e de uma vizinha, a mulher foi retirada da água antes mesmo da chegada do socorro. A ação rápida evitou o afogamento. A vítima foi atendida com quadro de hipotermia e luxações, mas em condição estável. E sobre esse trabalho todo do pequeno Enzo, ele foi homenageado e gravou um vídeo para a nossa equipe. Acompanhe. Recebi a condecoração da medalha Caio Viana Martins. Estou muito honrado e feliz por ter salvado a vida dessa jovem e estar também participando do grupo Trem do Vale. Foi legal ter recebido essa honraria pelo grupo. Enzo havia participado recentemente de atividades de primeiros socorros promovidas pelos escoteiros de Santa Catarina, o que foi fundamental para a atuação segura durante a emergência. Parabéns para o Enzo. Voltamos ao estúdio. Por mais jovens como o Enzo, né? Nós mostramos recentemente aqui no jornal a surpresa que um agricultor teve na hora da colheita lá na cidade de Schroeder, no norte do estado.
A mandioca gigante virou a atração principal da propriedade e também da vizinhança. Aí o Luiz Felipe ele falou, não, peraí que eu vou conferir de perto. Olha só. A pequenina cidade de Schroeder, de 22 mil habitantes, virou palco de uma das descobertas mais incríveis do agronegócio catarinense. Eu explico. Na propriedade do seu Adilson, que é vereador na cidade de Schroeder, o mesmo cultiva diversos produtos, tais como banana, limão, laranja, maracujá e, é claro, a mandioca. E é a mandioca do seu Adilson que a gente vai falar hoje. Afinal, ele encontrou um pé com mais de 80 quilos. Aí, ó, arranquei um pezinho ali, ó. 83,9 kg. Vamos ver quantos que deu. Aí, ó. Aí, pinzinho aí, ó. 83,9 kg. E aí, Pim? Um pé. Eu sou de 80 kg. Quase 88, hein? Ficou exatamente um período de 2 anos e meio, né, desde o plantio. E, assim, a gente nunca tinha, assim, a noção que tinha essa produção nesse pé, né? E é o momento que a gente efetuou a colheita que a gente pesou e viu que realmente tinha essa produção toda num único pé, né? Coisa que nunca aconteceu ainda até hoje. Ao retirar o tubérculo, a surpresa, 88 quilos de mandioca. O seu Adilson ficou completamente assustado. Será que ele já viu essa quantidade de mandioca alguma vez? A produção normal da plantação é de 8, 10, 12, 15 quilos, às vezes. Acontece esporadicamente algumas plantas que produzem 20 quilos, mas assim, dessa quantidade de peso foi a primeira vez que a gente teve assim, conhecimento, não só aqui na propriedade ou até na nossa região, né? E o que foi feito com essa mandioca? O senhor acabou comendo, dando para as pessoas? Sim, a gente distribuiu, né, para o pessoal que ajudaram a colher e da família, né, fizemos uma distribuição, foi distribuído, mas muito boa para consumo. Por isso nós procuramos um especialista para nos dizer o porquê que isso pode acontecer. Ou por que será que um legume, um tubérculo, pode ficar tão grande, como foi o caso da mandioca do seu Adilson. Tubérculo, né? Mandioca é uma planta perene. Então, o tubérculo, essa raiz tuberosa, conseguiu algumas profundidades, condição de água necessária, nutrientes também, boa radiação solar, então processo fotossintético, produção de glicose, armazenamento em forma de amido nas raízes e com o processo aí também, pelo histórico, a produção, ele já tem essa maniva, essa variedade que já produz bastante, já chegou a pegar pés aí de 25 quilos. Bom, pelo menos agora o seu Adilson fica na espera. Será que vai encontrar outro tubérculo gigantesco? Será que pode acontecer de novo? Eu acho que difícil, porque fertilizante não foi usado nada, nem fertilizante, nem fungicida, nada nesse sentido. Foi plantado e ele foi desenvolvendo, era uma área assim de barro solto, né, e tal, barro vermelho, mas não foi usado nenhum fertilizante, nem vamos supor, uma camada orgânica de esterco, nada. E simplesmente ele veio do solo, essa produção. Na expectativa de achar mais um pé desse aí? Olha, eu acho difícil, né? Porque até hoje a gente não teve conhecimento de uma produção dessa numa planta, né? Então, talvez pode ser, mas é difícil. O mandiocão de Schroeder. Pessoal, com essa a gente encerra o SCC Meio Dia de hoje, mas o A Tarde é Nossa vai começar. Tá todo mundo convidado. Bora lá.